Hoje na hora do almoço eu tive uma epifania mó legal. Eu tava numa praça com gramado e aí tinha um pássaro no gramado e eu aprendi a gostar de pássaro com o meu tio. Ele era um criador, hoje isso é extremamente mal visto, mas naquela época, anos 80, você chegava na casa dele e tinha arames passados de ponta a ponta do quintal, onde ficavam pendurados as gaiolas dos pássaros. Aí de noite ele cobria e tal, colocava no fundo do quintal, numa área coberta, e tinha aqueles pássaros caros, né, que cantam pra caramba, aqueles pássaros que até ouvem CD pra estimular o canto. Pássaro caro, assim, mais caro que iPhone. Até me lembro uma vez que ele ligou lá pra casa, né, era pequeno, nem tinha celular na época, era orelhão. Ele perguntando, você tá em casa? Não, tô em casa. Não sai não que eu tô indo aí. E caramba, o que aconteceu? Aí ele, sabe, 20, 30 minutos depois chegou, tava sozinho em casa, e ele chegou sem camisa, assim, só com a calça social, sapato, sem camisa enrolada na mão. Falei, caramba, será que você machucou alguma coisa? E não, ele falou, você tem uma gaiola aí? Ele tinha pego um pássaro, tirou a camisa, imagina a cena, né? Bem anos 80, ele jogou em cima do pássaro e tava com o pássaro e queria uma gaiola pra levar o pássaro pra casa. Tinha cachorro, andava com o cachorro solto na rua, ia no mercado, aí falava pro cachorro, fica aí quieto. Aí o cachorro ficava sentadinho, e eram 3 cachorros, um Doberman, um pastor alemão tradicional e um manto negro. Meu tio foi criado em fazenda, né? Ele tinha como animal de estimação, quer dizer, não era animal de estimação, mas o pet era porco, e aí, não, hoje vamos comer o porco. Às vezes ele ia lá pra casa, fazia leitão, né? Ele colocava farofa na barriga do leitão, maçã, aquele esquema de cinema, a mesma coisa. Enfim, e qual foi a epifania? Tava lá eu lembrando desses momentos, olhando o pássaro, era um sanhaço, azulzinho, quase fluorescente, em cima daquela grama verde, bem verdinha, porque a gente passou um período de frio, com bastante chuva, e agora essa semana tá bem quente. Então tava um contraste lindo. E aí do meu lado chegou um peão de obra, sem camisa, você via a calça suja de cimento, aquela botina, e também olhando o pássaro. E aí ele sacou o celular dele e começou a filmar. E aí eu acho que ele se tocou que eu tava perto, sei lá, enfim, se sentiu desconfortável de alguma maneira. Deve ter pensado assim, sei lá, pô, o cara deve tá achando que eu tô filmando ele, que eu sou maluco, sei lá. Aí pra não atrapalhar o vídeo, deixei ele filmar lá. Aí depois eu puxei papo com ele e tal, não sei o que, falando sobre o pássaro. E aí depois ele foi embora no telefone falando sobre o pássaro. Ou seja, ele fez um filme, mandou aquele filme pra alguém pelo WhatsApp e depois estava conversando sobre aquele pássaro com alguém. E isso há 30 anos atrás era impensável. Uma filmadora há 30 anos atrás era algo extremamente caro, né? Quem teve filmadora lembra disso? Vinha dentro de um malão de plástico duro, aquelas baterias, fita cassete, e depois pra você assistir, você tinha que ir no vídeo cassete, junto de uma TV, obviamente. Tudo isso mega hiper caro. E hoje em dia, um pedreiro, um peão de obra tem esse mesmo acesso que a gente tem. Faz as mesmas coisas que a gente faz. Isso não é mó barato. Foi uma epifania pra mim, onde você fica com um pouco mais de fé no mundo, um pouco mais de fé na humanidade, que você vê as coisas, né, tá mais igual, né? As coisas estão evoluindo. Falta muito ainda, mas ainda tá evoluindo. E como a tecnologia hoje faz parte disso, como as coisas estão democratizadas. Outra coisa que eu prometi pra falar com vocês é sobre o porquê que eu tô usando mais a Siri. Eu tô usando mais a Siri, adivinha por quê? Exatamente, por causa dos AirPods. Uma vez que com o iOS 11 você configura o toque no AirPod para hoje no iOS 10 para uma única função. Play, pause, avança, música ou então invoca a Siri. Tem algumas opções. Já no iOS 11, que eu tô usando o beta, você consegue configurar uma ação para cada ponta. Então, numa ponta tá o Play, Pause e na outra ponta tá a Siri. Pô, Coca, mas por que você configura o Play, Pause? Se você tirar da orelha, não vai ter o mesmo efeito Play, Pause? Sim, verdade. Mas às vezes eu quero dar uma pausa, mas eu não tenho aonde colocar o fone de ouvido, ficar segurando na mão. E outra, você tem que tirar os dois, porque se você tirar só um, ele, pelo menos no meu beta aqui comigo, esse é o comportamento. Se eu tiro apenas um, ele para, coisa de 5 segundos, e depois volta com o áudio na outra ponta que ficou na orelha. Então eu teria que tirar os dois, ficar segurando na mão, ou então colocar no bolso, e aí corre aquele risco de perder, né? Porque eu vou usar depois só aquele instantinho. Então eu opto pelos 2 toques para fazer a pausa e depois voltar com o play. E na outra orelha tem a Siri, que eu tô usando muito para quê? Me lembra de tal coisa, tal, me acorda daqui a tanto tempo, que eu sempre falo com vocês, e também pro volume, né? Aumenta o volume, abaixa o volume. Tô ouvindo podcast, às vezes o som abaixa,
baixa, às vezes o som vai um pouquinho mais alto e você vai pegando as manhas. Nesse podcast X aqui, eu tenho que ouvir a 70%. Eu falo, Siri, coloca o volume em 70%, coloca o volume em 100%, coloca o volume em 30%, porque se você só diz aumenta e abaixa, vai como se você tivesse dado um toque no botão de volume. Ele só aumenta 1 ponto, 2 pontos. Às vezes você quer já direto, né? Você já sabe qual é o ponto, né? Isso é uma coisa legal. Você não precisa estar no 30%, apertar 4 vezes o botão de volume pra cima para chegar no 70%. Você já manda, Siri, joga aí os 70% e você faz isso como se você estivesse conversando com alguém. Você não para aquilo que você tá fazendo e executa a operação. Você tá fazendo a coisa normalmente, dá aqueles 2 toquinhos, Siri, coloca o volume aí em 70%. Ela para de tocar, você dá o comando e depois volta com o volume aumentado e fica com uma naturalidade porque você tem a certeza de que a coisa vai ser feita. Ficou bem bacana. Outra coisa também que eu quero falar com vocês sobre a mochila. Tenho usado a mochila e tem coisas maravilhosas. Aquele bolsinho que eu falei que tem na alça, para colocar nas costas, cabe exatamente a caixinha dos AirPods. Até coloquei umas fotinhos lá no Instagram. E nessa quarta-feira eu tava ouvindo mó tempão os AirPods, acabou a bateria, eu tava na rua e eu falei, puxa vida, acabou aqui. E eu coloquei dentro da caixinha. A mochila é aquilo que eu falo pra vocês, né? A segurança e conforto é uma balança. Você tem que escolher pra onde você quer ir. Quanto maior a segurança, menor o conforto. Minha mochila, outra, eu jogava ela pra frente, né? Tirava uma alça, jogava ela pra frente. Eu gosto de mochila justa. Quando eu visto, eu gosto dela justa. Então, quando eu visto, eu puxo, né? A alça regulável, eu puxo a parte de baixo para dar aquela ajustada. Quando eu vou soltar, a direita fica fixa. Eu só mexo na esquerda. E aí, quando eu vou tirar das costas, eu pego aquela parte plástica, levanto da esquerda, aí dá uma folga, fica mais fácil de tirar a mochila. E aí, eu uso muito isso, né? Quero pegar alguma coisa na mochila, né? Eu tô em pé e tal, não sei o que, entregar alguma coisa pra alguém, automático já. Meto o dedão, afrouxo, tiro o braço esquerdo, jogo a mochila pra frente, abro, pego. Com essa mochila não dá pra fazer isso, até porque ela é mais dura. Essa parte externa, né? Quase como se fosse um baú, quase como se fosse uma mala dura. Então não dá, não tem muita flexibilidade. Depois, com o tempo, talvez fique mais molinho, mas hoje eu acabo tirando toda a mochila, né? Eu seguro na alça, abro, tem um segredo ali. É um pouco mais desconfortável nesse aspecto, é menos prático. Mas aí eu tirei, peguei a caixinha dos AirPods que tava dentro da mochila, num bolsinho que eu coloquei ali. Aí eu guardei os AirPods, falei, poxa, aqui no instante eu vou querer ouvir música de novo, vou ter que fazer isso de novo. Vou colocar aqui na alça. Aí, né, testei, coube na alça, bacana, né? Fechei tudo, travei, coloquei a mochila nas costas, coloquei na alcinha, mó joia. Aí eu fui no banheiro e tal, peguei o elevador. Quando desci do elevador, eu falei, deixa eu ver aqui como é que estão, de curiosidade só, deixa eu ver como é que estão a bateria dos AirPods. Tirei a caixinha, as baterias estavam com 77%, porque tem recarga rápida. Nossa senhora, que maravilha. Peguei, já coloquei no ouvido, já dei play no podcast. Com certeza, um dos melhores produtos da Apple nos últimos tempos. Já testei também a porta USB da mochila. Pego o cabo, tiro o cabo, coloco no outro bolsinho da alça. Tô mega encantado com a mochila. Não sei se eles fizeram isso de propósito, né? O bolso para encaixar um cabo Lightning, né? Que dê para encaixar um cabo Lightning, o outro que dá para encaixar os AirPods. Talvez isso seja meio padrão de mercado. Não vou fazer aqui um bolso, mas vamos colocar esse bolso aqui da alça do mesmo tamanho do bolsinho da calça jeans. Tá mega bacana. E depois que tava ouvindo o podcast, em vez de colocar de novo os AirPods, a caixinha dos AirPods na alça, eu coloquei no bolso de trás ali das costas, para não tirar a mochila e tal, naquele que eu falei que fica ali na altura dos jeans. Olha, tô encantado. Outra coisa que para falar com vocês é sobre o overhead cerebral. Nessa de ouvir as coisas em 2x, 3x, né? Eu digo 2x, né? Me referindo à velocidade acelerada, mas isso não é uma ode para fazer de você uma máquina consumidora de conteúdo 24 horas por dia em velocidade acelerada, onde um dia vai equivaler a 3, porque você tem que processar essa informação. Dica para você, se você, vale para livro, conteúdo em geral, se você lê um livro, mas não lê o livro como se você estivesse conversando com alguém, pode parar de ler o livro, que esse livro, não é que ele não presta, esse livro não serve para você. Livro não é para ler, livro é pra gente extrair informação e aplicar. Se você só lê o livro, tem alguma coisa errada. Você tem que aplicar. Você que gosta do Cocatec, que gosta dessa narrativa, desse meu jeito de ir contando as coisas, é exatamente por isso, porque a gente está conversando. O podcast é uma das melhores maneiras de demonstrar isso. A gente está conversando, eu tô passando para você informação, você tá extraindo informação desse podcast e tá aplicando. Você relembra coisas, aprende outras, testa, se surpreende, se encanta, me responde, discorda de mim, você planeja como você vai usar determinada informação. Por quê? Porque a gente tá conversando. Podcast não é para ouvir. Podcast que você ouve, não. Você enjoa, não é um bom podcast. Assim como livro que você lê, série que você assiste, consumo de conteúdo, dica pra vida.
vida. Consumo de conteúdo é uma conversa, é uma história sendo contada. Que nem no início, falando sobre o meu tio, né? Parece aleatório, mas não é aleatório. Eu tô contando pra você como há 30 anos atrás, bicho, cachorro, pássaro, o que for, era considerado sei lá o quê. Melhor, colocar uma imagem bem forte, né? O cachorro era considerado tipo negro pobre, e só pra ficar claro, nenhum problema com isso. Inclusive, depois você dá uma olhada na FFB, Frente Favela Brasil, novo partido político fresquinho, chegou ontem, já com todos os diretórios estaduais de registro, no TSE foi feito ontem, mas contei aquela história só reforçando o ponto, como mudou. Como hoje o negro pobre, ainda que falte trocentas coisas na vida dele, tem algumas coisas que ele consegue usufruir da mesma maneira que nós. Como hoje, cachorro que ficava no quintal, comia angu, resto de comida, hoje fica dentro de casa, come uma ração mega equilibrada, dorme na cama, tem até alma. Pergunta pra qualquer dono de cachorro se o cachorro dele tem alma ou não tem. Dorme na cama e tudo mais. Eu tô reforçando a epifania que eu vivi. Então, a proposta, voltando ao overload cerebral, não é te transformar numa máquina de consumo de informação. É transformar você numa máquina, no bom sentido, de transformar esse conteúdo em ação. E transformar esse conteúdo em ação leva tempo. Tem gente que vai ouvir em 1x, tem gente que vai ouvir em 1,5x. Por isso, quando eu falei sobre o 2x, qual é o limite do 2x? Onde 2x é um sinônimo para velocidade acelerada. O limite é o limite do seu entendimento. E entendimento é entendimento mental, entendimento emocional, entendimento prático. Levar isso à ação. Você tá no ônibus ouvindo podcast? Você pode ouvir o podcast a 3x. Você tá codificando, você tá fazendo alguma coisa que demanda parte do seu cérebro, mas é relativamente automático para você, né? Você já tem experiência naquilo, mas ainda assim talvez brigue com um podcast em 3x. Você não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo, concomitante. Você vai ter que pegar o seu podcast e colocar 1.3, 1.4, até mesmo 1x. Então sempre no limite do seu entendimento, precisa forçar um pouquinho, a gente precisa sair um pouquinho da nossa área de conforto, mas não pode viver só fora da nossa área de conforto, senão a gente quebra, né? A nossa estrutura rompe, como ondas, vai e volta, vai e volta, cansa, descansa, existe um ritmo e você precisa descobrir esse seu ritmo. Seu ritmo provavelmente não é 1x. Sabe por que não é 1x o seu ritmo? Porque as pessoas falam em velocidades diferentes. Existem pessoas que falam em 1x, pessoas que falam em 2x, pessoas que falam em 1.5x e você consegue entendê-las. Tem pessoas que você não consegue entender, você até não fala mais devagar pra eu conseguir entender. E se isso é válido para as pessoas, isso também é válido para podcast, isso também é válido para o conteúdo que você está consumindo. O velocidade acelerada no podcast é como se você tivesse um controle para regular a velocidade em que a pessoa está falando, mas sempre no limite do seu entendimento. Ouvir em 1x ou em 2x não vai fazer a menor diferença na sua vida. O que vai fazer diferença na sua vida é você aplicar esse conteúdo na sua vida. Isso sim faz diferença. Cocatec.